aí, César? Beleza? Vou fazer o videozinho aqui. Seguinte, o que temos? Daquele daquele outro vídeo lá é o seguinte. Tiver a abertura, certo? E aí tiver uma movimentação que aconteceu o que, ó? Então, abertura, fechamento de segunda. Aí cai aquela velha história. O que vira isso aqui? Um range mais acumulado. Entendeu? Na verdade tá vendo aqui. Aonde? Aonde ele tinha liquidez importantes aqui, ó. Eu vou tirar o TUS aqui, daqui a pouco eu ligo. Uma coisa que eu quero ver, tá vendo? Ele veio exatamente nessa ineficiência aqui de uma hora. Esses fundos aqui relativamente iguais, né? E aí ele teve o que? A mudança da estrutura. Se você reparar, essa queda toda, nenhuma vez ele, né, superou topo. Aqui ele chegou a superar, mas logo caiu. Mas assim, ó, nenhuma vez ele tinha superado o topo. Aonde agora ele, né, capturou essa liquidez aqui. E aí ele tá vindo, fez MSS, ó, e tá começando a reagir. O que você começa a notar? A formação de um market maker. Então, provavelmente aqui ainda ele está fazendo a segunda fase, né? E aí ele pode ter a reverso. Olha o que é interessante aqui, ó. Aquele tradezinho para segurar a semana. Eu vou ver, ó. Eu ainda não vi, mas eu tenho quase certeza que é. TOS. Abertura semanal. Midnight. Não, aqui, ó. Não é isso aqui, não, pô. Eu tenho quase certeza que tem, mano. Ó, abertura mensal. Então que a gente pode estar esperando aqui, o César? Talvez comece o início de uma grande alta, forte, direcional. Talvez. Porque pode ser que aqui seja um market maker maior. Se você não quiser considerar o market maker maior, considere como uma acumulação, talvez uma captura de liquidez, talvez um movimento forte, direcional, né? Tudo subjetivo, mas dá para considerar, entendeu? Ó, uma captura de liquidez e talvez agora a expansão, ou então um market maker model, dessa forma aqui, né? Tá meio esquisito, meio feio. Sei lá, aqui pode ter sido a segunda fase, tá fazendo aqui a segunda fase. Tem que ver como é que vai trabalhar isso aqui. Entendeu? Mas talvez pode estar começando a querer fazer, sei lá, capturar essa liquidez aqui, um turtle sup dessa liquidez e disparar. Obviamente que isso aqui não é num dia só, né, mano? Acho que não.
Mas assim, tendo direcional, você já sabe para onde você vai operar, para cima. E e aqui que acontece, César, ó. Então aqui, ó, segunda acumulado, né? Tá vendo? Ó, tá fazendo, talvez fazendo a captura de liquidez dessa acumulação aqui da segunda. Abriu terça, ele tá indo para cima. Daqui a pouco vai abrir Londres. Talvez manipular esses fundos aqui e fazer o fundo de Londres na terça, né? Tipo, fazer fundo, né? Fundo da semana na terça, não é fundo de Londres. Fundo da semana na terça. Ou isso pode ser também aqui. Ou sei lá, tirar esse fundo aqui da segunda. Retirar esse fundo aqui da segunda, tipo o Judas, sabe? E aí ele fazer o fundo e aí disparar. E aí, César, tentar, né, usar o PO3, comprar o mais baixo possível e mirar na abertura do mês, que pode ser que agora esse final de mês aqui ele tenha uma corrida aí bem legal. Eu não faz tempo que eu não olho o gráfico mensal, tá vendo? Deixa eu ver se ele tinha algum PDL Ray aí. Nada. Temos em balance aí, mas semanal. Ó, no semanal já ficou interessante, César, tá vendo? Ah, já tá marcado. É que eu apaguei ali pra. Apaguei aqui pra gravar o vídeo, que tá cheio de tranqueira essa tela aí. Ou também, César, agora que eu tô vendo isso aqui, tá vendo, ó? Que ele traçou essa linha aqui, ó. Isso aqui é o indicador aqui, ó. O SMT. Ó. Ele tem SMT, olha só. E ele já tá fazendo a mudança de característica. Se essa vela semanal fechar aqui abaixo, mano, é setup de venda. Sei lá. Pelo menos esse swing aqui tende a rodar. Já pensou ouro abaixo dos 4.000? Isso há um mês atrás era inimaginável. Mas tem que fechar, né? 3 dias ainda. Tá longe, 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 longe. Vamos ver como que ele vai reagir nessa captura desses swings aqui. Mas tá bem direcional, hein? É, quem sabe? Mirar pelo menos na abertura aqui, sei lá, se ele tentar. Porque também se já pensou, se ele fecha um CRT aqui na semana. Lembra aquele CRT na. Onde que a gente pegou um CRT? Tinha um CRT legal. Aqui, ó. Não, aqui é abril, mano. Onde que foi aquele CRT? Foi esse aqui? Foi esse aqui, ó. Era no diário, mano. Ou foi esse aqui, sei lá. Eu lembro que tinha pegado um CRT, lembra? Em algum lugar aqui a gente pegou um CRT aqui que a gente fez uma pá de trade. Pelo menos eu fiz acho que uns 5, 6 trades dentro daquele CRT lá no. Eu não sei se era no diário, era no semanal. Ah, não lembro. Mas eu acho que você vai lembrar do que eu tô te dizendo. Então, ó, mas aí, ó, se ele tiver fazer a mudança no estado de entrega na semana aqui, é lindo, hein? Muito lindo. Diário, eu até me perdi onde eu tava. Diário. Diário ele tende a vir a liquidar esse pavio aqui, continuar esse movimento. De baixo. Ó.
comprinha lá, não sei não, acho que tá indo por água abaixo, viu, César? Capturou. Ó, vamos lá, vamos voltar a raciocinar, abriu Londres aqui, hein? Vamos voltar a raciocinar, vai. A gente tem esse range de segunda. No diário, né, seguindo um bias, ele tende a liquidar esse pavio aqui. Aqui para trás ele não deixou ineficiência, aqui ele tem uma pequena ainda não tem mais, né? Tá deixando a pequena eficiência aberta. Ele tende a vir liquidar esse pavio aqui. Pelo diário, meu viés seria queda. No 4 horas. 4 horas ele tem essa barra, fez um engolfo, beleza. Mudança no estado de entrega bem longe, está trabalhando dentro de uma ineficiência do 4 horas. Não vou marcar, mas senão ela vai ficar cheia de tranqueira aí, tá vendo? Mas aqui ele está trabalhando dentro dessa ineficiência do 4 horas, ó. Deixou swing, expandiu. Dentro do 4 horas está criando essa liquidez interna, né? Ó, pelo tamanho do candle você consegue perceber que ele não teve, o range dele foi acumulado, tá vendo? Não teve grande expansão, né? Expansão. Então assim, está acumulando dentro desse range. Abriu Londres agora, está subindo. Por enquanto, César, por enquanto eu tô então, assim, tende a vender, sabe? Tendencioso a vender. Numa hora. Numa hora eu tava enxergando isso aqui, ó. Entendeu? Tem ainda um pouco, um pequeno espaço aqui. Tem esses fundos aqui relativamente iguais. Versão do Fair Value Gap. Então, tô vendo isso, né? Mirando, César. Mirando aqui, ó. Sei lá, você pega aquele 001 cabuloso, brabo, e segura ele até aqui, mano. Se tiver certo, né, o viés. Porque eu tô propenso a abandonar essa compra. Pelo viés aqui, pelo pouquinho que eu. Quase nada que eu sei, eu venderia. Pelo que eu tô vendo agora. Mas assim, ó, o que eu quero te dizer? Se por exemplo aqui capturar esse range de segunda, né? Aí já esquece essa compra aí, mano. Tipo, ele capturar e não for aquele negócio. Porque assim, ó. Se ele capturar aqui, obviamente ele tende a descer, né? O tanto a gente não vai saber só depois que acontecer. Eu preferiria, sinceramente, que ele tirasse esses fundos, fizesse fundo na terça e começasse a distribuir quarta, quinta, sexta. Entendeu? Mirar pelo menos naquela abertura semanal lá. Abertura mensal. Falta 6 dias para fechar o mês. Então, por enquanto é isso que eu tô vendo, César. Agora eu queria te mostrar isso aqui, ó. Por isso que eu não apaguei. Foram as entradas. Eu marquei isso aqui em algum lugar no outro vídeo lá, que eu não lembro o que era.
semanal. De uma hora que já foi mitigado. Ó, tinha marcado esse FVG semanal. Então assim, eu tinha um doll, né? A partir do momento que essas velas estão fechando assim, você já sabe que ele está vindo buscar algum objetivo mais abaixo. Tinha esse doll, esse viés, acho que eu falei isso. Falei isso que eu acreditava que também, né, poderia. Era esse swing e acho que essa ineficiência no outro vídeo. Uma coisa assim que eu falei, mano. E aí então eu tinha esse viés vendedor. Aí lá no diário. Aquele. Ó, isso aqui é importante, hein? Essa retração zona aqui é legal. Mas ele retraiu, mas fechou abaixo do pavio. Então assim, ó. Ele tinha fechado abaixo do pavio, então, né, obviamente estava acreditando na queda. Tanto é que eu vendi aqui em cima. O primeiro trade que eu fiz, eu vendi aqui em cima. Então eu já tinha esse viés vendedor. 4 horas. O candle abriu em cima dessa ineficiência. Ele abriu em cima dessa ineficiência aqui, ó. E aí a gente vai começar a refinar as entradas. Deixa eu pegar aqui. Eu vou tirar o todo. Ah, mas isso aqui não vai adiantar. Aqui não vai adiantar agora. Então assim, César, ó. Eu tinha um viés e tinha um doll. Não é? Então você pode ver que todos os trades foram obviamente vendedor. Porque eu sempre tive, né, esse viés que ele estava para baixo. Até que todos os candles, se você for olhar assim mais ou menos, né, antes desse momento aqui, era mais vendedor. E aí o que acontece, César? Ó, ele faz as acumulações, ó, tá vendo? Ó? Ele faz as acumulações e aí ele faz a captura de liquidez e aí ele troca, tá vendo? Ó? Que ele troca, ele estava subindo, ele vem descendo. E aí ele praticamente ele vai ficar plotando essas linhas aqui, tá vendo? Quando ele faz a mudança no estado de entrega. Aí eu vou lá nos 5 minutos. Obviamente os candles aqui do vão estar rolando aqui, tá vendo? Ó, por exemplo agora, ó. Nesse exemplo aqui agora, ó. O que a gente tá vendo, ó? Ele vinha caindo e aí ele mudou, né? Mudança no estado de entrega. Aqui nos 5 minutos. A gente precisa dessa confirmação aonde? Aqui, ó. No 1 hora. Entendeu? Porque o que acontece, ó? Se eu tivesse visto isso aqui, acreditado que fosse um rompimento durante a formação dessa vela, né? Provavelmente aqui você teria tomado um stop, a não ser que seu stop tivesse aqui no fundo. Mas sei lá, qualquer movimento desse aqui que você comprasse não estaria legal. Então o que acontece? Você tem esse blocão aqui, ó, né? Que ainda está fazendo a entrega do lado vendedor. Então você tem bloco aqui, né? Aqui tudo é um bloco, mas vamos colocar só o extremo, né? E aí você tem esse bloco aqui que tá tentando dar continuidade nesse movimento aqui de baixo. Aí o que acontece? Esse candle está fazendo a mudança do estado de entrega dessa tentativa de mercado continuar a queda, né? Devido a algumas situações aí que chegou num PDA, ponto de interesse, alguma coisa. Então assim, ele está tentando trocar. Então a partir do momento que essa vela deu uma hora fechar, e ela fechar trocando o estado de entrega, tipo caindo, e agora ele está subindo, né? Tava caindo, ó. Tipo, aqui é como se fosse um bloco.
certo? O que aconteceu, ó? Se isso aqui romper, isso aqui vira um bloco, entendeu? Então assim, ele tem a mudança no estado de entrega, né? Então assim, onde que você vai ter seu próximo objetivo? Provavelmente aqui. Aí nós vamos refinar lá nos 5 minutos, entendeu? Se você pegar aqui, ó, praticamente todos os trades foram a mesma coisa. Esse aqui foi por causa de vela 2, é outro esquema. Mas tá vendo, ó? Outra coisa, repara, toda vela que ela tem o pavio pequeno, ela tende a expandir. Entendeu? Aqui é que foi no fechamento do mercado, aqui foi a abertura e ele caiu, né? Eu estava posicionado já. Mas toda a vela que ela tem esse pavio, né, no caso aqui na queda superior pequeno, ela tende a expandir. Só que assim, não é porque ela tem um pavio pequeno que você vai lá na próxima vela e vai clicar. Tem que ter. Isso aí a gente já tá macaco velho, né, César? Não precisa falar pra você essas coisas. Tipo, é bom falar porque não sei quem que vai assistir, mas assim, é, não é porque aconteceu isso que a próxima vela vai expandir. Tem que ter algum contexto para isso, né? E aí você começa a observar, César. Por exemplo, aqui, ó, numa hora que acontece, ó, ela tem, né, a captura de liquidez dessa vela aqui. Quando ela faz, é que ela teve uma rejeição bem grande aqui, mas quando ela faz o fechamento dessa vela e o pavio aqui se torna menor em relação ao corpo, a próxima vela dele tende a expandir. Se você tem um ponto de interesse em alguma coisa, você mira nele, entendeu? Sei lá, se estiver dando 2 vezes o risco, né? E aí eu fui fazendo todas as entradas baseado nisso, ó. É praticamente o que, ó? São acumulações, manipulação, distribuição. É, sei lá, 90% das entradas aí tem SMT. Eu acho que uma entrada não teve SMT, o resto tem, então pode colocar uns 90%. Uma entrada não teve SMT ainda porque eu peguei errado. Depois eu acho aí. Mas assim, ó. Então, confirma um SMT, um direcional, entendeu? E vai fazendo as scalpzinhas, porque assim, naquela atual circunstâncias que a gente tava, o, esses trades mais longos, o objetivo, né? Não tava rolando, né? Aquela fase tava aqui assim, ó. Ela não tava rolando, então a gente foi fazendo os scalpzinhos aí e tava dando certo, né? Você já gosta de fazer scalp, vai pegando os scalp com direcional aí a abertura mensal. Eu acredito que isso aqui vai ser tendencioso e forte. Ó, por exemplo, Londres acabou de capturar um topo no vácuo. Quer ver? Eu vou mudar aqui. Deixa eu fazer isso. Pera aí. Olha o tanto de tranqueira, mano. Hum, o que tá acontecendo, ó? Esse topo aqui, ó, de uma hora tá no vácuo. Ele ficou fora daqui o zone, tá vendo? Isso aqui é importante porque geralmente esse topo que está no vácuo ele captura e dá direcional. Ele vai fazer o que? Tende a fazer o que? Não é que ele vai, não tem certeza de nada. Mas ele tende a capturar o fundo da kill zone. Então, dando é, assim, é igual você falou mais cedo, você só enxerga o que você quer ver, né? Tem essa história, você enxerga o que você quer ver. Enxergando o que eu quero ver,
ele capturando esses fundos aqui da Ásia, entendeu? Ele pode estar fazendo fundo na terça. Isso aqui seria, mano, legal para uma alta forte, entendeu? Ó, capturando, tá rejeitando. Quanto tempo para fechar essa vela? 43 minutos. Essa mudança no estado de entrega aqui do 4 horas tá muito longe, mano. Ele vai ter que fazer mais um fundo, César. Acredito eu. Vamos ver pra onde que ele vai capturar isso aqui. Vamos ver pra onde ele vai capturar isso aqui. Que eu tô achando que ele vai capturar pra cima pra descer. Vai facilitar bastante. Então o que a gente precisa, César? Ó, por exemplo, essa compra agora aqui não vai ser válida, mano. Deixa ele formar esse Market Maker Model aqui. Deixa eu ver se isso tudo aqui não é uma fase de acumulação só. Entendeu? Para depois ele descer e fazer a segunda fase. Vamos deixar ele rolar. Vai fazendo os scalpzinhos, mano. Então assim, ó. Eu acredito em mais uma queda ainda. Ele tem um desbalanço e ele tem uma acumulação. Ele tem um FVG. É que se eu for marcar aqui vai rabiscar toda essa bosta. Ele tem um FVG, ele tem uma acumulação. Então você tem um range acumulado, ó. Swing, swing, entendeu? Interno. Provavelmente ele estava tentando fazer o externo, fazendo mais uma interna. Então assim, ó, externo, externo, interno, interno. Deixa ele capturar. Do lado que ele capturar, externo, externo, entendeu? E aí depois a gente vê se ele quebrar e voltar para cima. Aí a gente trabalha essa alta. Consegue entender aqui, ó? Que seria o Market Maker Model? Entendeu? O que a gente precisava aqui? Um PDA. Não bosta, viu? O que a gente precisava aqui? Um PDA. Talvez a inversão desse Fair Value Gap, mano. Mitigar esse bloco. Nossa, sinceramente, olhando aqui, ele, ele tende a fazer mais um fundo, mano. Ele tende a fazer mais um fundo. Sim, por enquanto, mano, perna abaixo. Tá muito direcional isso aqui, ô César. O legal foi a única vez que ele quebrou e tá se segurando. Ó, foi a única vez que ele quebrou. Nem esse estopinho menor aqui.
Acho que melhor explicação, assim, o melhor desenho que ficou foi esse mesmo, César. Ele tirar a liquidez de cima, né? Retirar abaixo, marca a inversão desse fair value gap aqui mesmo, 50% dele, e deixa ver como é que reage. Retirar acima. Acho que é o melhor cenário. E aí se for maluco, segura até o... Deixa aquele 001 brabo até a abertura mensal. Tem uma caminhadinha pra percorrer aí. Ó, Londres fazendo o trabalho. Aí na outra tela aqui tá num minuto. Londres tá fazendo o trabalho, hein? Tá retirando os topos aqui, ó. FPG criado na Ásia, isso é importante. FPG criado em Killzone tem um outro contexto. Dá uma olhada no 5 como é que tá. Abertura, ficou os fundos no vácuo. Voltar pro Wyckoff. Ó, o Spring. Assim, César, ó, por exemplo, aqui no 15 minutos, se for pegar esse trade num minuto, espera a mudança no estado de entrega. A perna que manipula, né, a captura de liquidez. Tenta alinhar os tempos gráficos. Tirar aqui no zoom. Deixa eu dar uma olhada numa hora aqui como é que tá. O que que tá acontecendo numa hora? Isso aqui é praticamente o gráfico de uma hora, ó. Ele tá trabalhando dentro de um PDA. O que que seria bom? Ele vinha até os 50% aqui, né? Mitigar os 50%. Aliás, ah, não, não. Mas sim, ó, mitigar pelo menos os 50% dessa ineficiência aqui, ó. 50% não fechar acima. Falta um minuto para fechar o candle.
fechamento aqui abaixo, ó. Tô viajando. Falta 33 minutos pra fechar o candle. Falta um minuto pra fechar o candle de 3 minutos. Eu tô vendo 3 aqui, eu tô moscando. Falta 33 minutos pra fechar o candle. Então assim, ó. Pavio dá o dano. Corpo abaixo. Conforme, sei lá, se ele recuar aqui, César. Ó, presta atenção numa coisa, mano. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Nossa, a cor é horrível. Onde é que você é preto mesmo, César? Acho que você não vai dar. Eu não sei se você consegue enxergar. Mas vai dar pra entender. Você imagina o seguinte, César. O mercado tava caindo. E aí, né, você tem um PDA aí. Beleza. HTF. Na 4 horas. Vamos colocar no 4 horas. O candle fechou dentro, né? Ele teve essa rejeição aqui. A gente vai falar que isso aqui é um CRT, né? Tem um alvo aqui, corpo ou pavio, você que decide. Às vezes, geralmente eu prefiro só no corpo. Pode marcar no pavio. No minuto ficou lindo o chau. E aí o que acontece? Você tem um CRT. Como é que eu vou saber se esse CRT tá válido, mano? Você vai baixar o tempo lá por 5 minutos, entendeu? O que você vai ver lá nos 5 minutos? Por exemplo, ele vinha fazendo a estrutura de alta, né? Você imagina que ele vinha fazendo a estrutura de alta, aí chegou ali no pavio, ele ficou meio amarrado, foi pum, e fechou. Se ele deixou MSS, né? E se deixar MSS e FVG, seu CRT tá válido. Provavelmente na hora que o outro candle abrir, ele busque e vem, né, fechar seus alvos aí. Entendeu? Por exemplo, se o candle fecha né, assim, ele fechou dentro do pavio HTF, só que ele não tem esse MSS ainda, nem pega. Provavelmente ainda ele vai fazer mais um topo, mais uma alta, para depois vir entregar abaixo. Se entregar abaixo. Entendeu? Então assim, o meu filtro de entrada é, na hora que ele tem um CRT e um tempo gráfico maior, né? Por exemplo, aqui numa hora, ele deixou o CRT lá nos 5 minutos, né? Eu tenho que ter o MSS. Porque se ele deixar o MSS, a garantia que o CRT vai dar certo é absurda. Beleza? Eu nem sei quanto tempo que eu tô falando. Isso, 40 minutos. Depois nós se fala, mano. Abraço.